te esconder, tu não podes te calar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Como pois invocarão aquele em quem não crerão? Naquele de quem não ouvirão. E como ouvirão se ninguém lhes prega? Formosos somos os pés dos que anunciam Bom dia, meus irmãos, amém? Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando os seus corações, fazendo presente na tua vida e você louvando ao Senhor. Mais um domingo que chegamos à casa do nosso Deus, domingo de adoração, de buscar a presença do nosso Senhor. Convido você a se colocar de pé, nós vamos começar o nosso culto fazendo uma oração. Logo após nós vamos louvar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nessas primeiras horas desse dia que o Senhor mesmo nos dá, chegamos à Tua casa, e aqui venhamos, Senhor, para entregar o nosso louvor, Te adorar, chegar mais perto de Ti, Senhor, mas também, Pai, para sentir o consolo do Teu Santo Espírito, tratando, Senhor, das nossas ansiedades, preocupações, e que o Senhor venha falar às nossas vidas, e que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Senhor, receba o culto, pois é Teu, Senhor, e que seja um culto que agrade ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar? Bom dia a todos. Vamos iniciar essa manhã com o Salmozinho 409. Senhor.
Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ler novamente o primeiro versículo, todos juntos, bem forte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Vamos orar? Pai amado, que essa palavra, Senhor, muitas vezes tão conhecida e repetida, venha verdadeiramente habitar em nós, que possamos crer que nada vai nos faltar, porque é o Senhor que está conosco. Grande é o Senhor, misericordioso e bondoso. Senhor, queremos te louvar, fazer a tua vontade, Senhor, e glorificar o teu nome. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Podeis assentar, apenas alguns anúncios antes de voltar ao louvor. Hoje à noite teremos a Santa Ceia do Senhor. À noite também teremos cantina. O pastor pede para reforçar o anúncio do passeio da UAC, né? Vai ser uma bênção. Esse projeto da igreja e que está em sua casa foi dado início no ano passado, com culto na casa do Diácono Marcos, e que você venha procurar também o Diácono Marcos para marcar um culto em sua casa, convidar seus parentes, vizinhos, e assim ali glorificar o nome do Senhor, tá? O pastor pede também para avisar que no domingo de carnaval, próximo domingo, nós teremos apenas o culto da manhã. O presbítero Ailson pede para reforçar sobre a escolinha de futebol que começou essa semana na igreja, não é isso, presbítero? Quarta-feira nós teremos atividade, quarta-feira da outra semana também teremos atividade, a escolinha vai estar funcionando, tá? E que você possa trazer as crianças até 10 anos, não é isso? Até 10 anos para fazer parte dessa escolinha. E é muito legal porque tem um intuito missionário, né? Não é só o esporte, não é só a atividade física, mas também falar do amor de Jesus para essas crianças. A irmã Lida pede para avisar a todos que, visando o departamento de missões, estão vendendo porções de louro, esse tempero que muita gente coloca no feijão e na carne. Lá em casa a gente usa bastante, né, Luciana? De repente o nosso já está acabando, já está na hora de reforçar o louro lá. A Luciana já comprou, ó, que beleza. Então você também possa comprar e poder ajudar o departamento de missões, amém? Vamos louvar? Convido os irmãos que se coloquem de pé, para que a gente possa continuar louvando ao Senhor. E lá no Salmo 34, o salmista vai falar: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que esse seja o desejo do nosso coração e a nossa oração todos os dias. Que nada tire o louvor dos nossos lábios, o louvor que entregamos ao Senhor. Então que venhamos em toda e em qualquer situação, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, estamos diante da tua presença nessa manhã, Pai, para louvar e engrandecer o seu nome, Senhor. Render louvores somente a ti, Pai. E Deus, que os nossos lábios, Senhor, nunca cessem de render louvores a ti, Senhor. Que nada, nenhuma situação, Deus, venha nos tirar desse lugar, Pai. Exaltamos o seu nome, Senhor. Glorificado seja o seu nome nessa manhã, Pai. Estamos aqui, Senhor, como igreja, reunidos, Pai, para te louvar, te adorar, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus oramos.
seja louvado. Vamos cantar isso mais uma vez? Por toda a eternidade, Tu serás Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã, Pai. E Deus, mais uma vez, que o louvor nunca saia, Senhor, dos nossos lábios, Senhor. O louvor que entregamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor. A nossa alegria, Pai, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Te louvando, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Zé Eduardo. Fernandinha, não desce não. Espera aqui. Meus irmãos, como vocês sabem, ou talvez não saibam todos, mas as irmãs já sabem, né? A Fernandinha vai ficar um tempo aqui sem estar com a gente, né? O Senhor direcionando a Fernandinha para algumas coisas. E ela está obedecendo, certo, Fernandinha? E a gente, como Ministério de Louvor, a gente está... E ela, hoje aqui na oração, ela falou com a gente sobre como foi a evolução, né, que você falou, né? A evolução do Ministério de Louvor, que a gente, naquele momento de troca que teve, eu ainda não estava aqui, mas estava a maioria do pessoal, né? Foi começando e tal, legal todo mundo, e o Senhor foi conduzindo a gente, conduzindo a Fernandinha, certo, Fernandinha? Fernandinha falou, Senhor, eis-me aqui. Fernandinha, às vezes, um pouco insegura, né? Um pouquinho, mas até hoje, meus irmãos, ela tem conduzido, eu já falei isso para ela, com maestria o nosso Ministério de Louvor. Eu tenho idade, meus irmãos, para ser pai dessa menina, e essa menina me ensina muita coisa. De verdade, irmãos. Ela me ensina no caminhar com o Senhor, me ensina aqui no se entregar no dia a dia no Ministério de Louvor. E Fernandinha, só queria ler 2 versículos. O Uberlan já leu, mas o primeiro que você conhece muito lá em Josué 9, está aqui. Só o finalzinho. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E o finalzinho lá do Salmo 23, que fala o quê? Lembra o finalzinho? Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias. Fernandinha, isso realmente é o que a gente deseja, que o Senhor esteja contigo nessa caminhada. E o Senhor tem estado, né, com o Ministério de Louvor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Se não fosse isso, né, eu acho que esse Ministério do Louvor não ia para frente. E com isso eu queria cantar com a gente. Vem cá, vamos cantar com a gente de novo. Volta, Fernandinha. A gente vai cantar a música que Sarinha sempre fala, que a gente canta o tempo todo, mas realmente é muito bom, né? A gente cantar sobre a misericórdia, sobre a bondade do Senhor. Enquanto o Senhor é bom, a gente aqui como é que é o negócio da segunda-feira? Conexão. A gente cantou essa música e eu falei isso. Como é bom a gente cantar da bondade do Senhor, porque realmente, independente de eu ser bom, eu ser mal, eu fazer besteira, eu pecar, o Senhor não muda e Ele vai ser bom. Ele é bom e a misericórdia dEle é para sempre. Independente de mim, de Fernanda, do pastor, Pedro, Cláudia, sei lá, enfim, quem estiver aqui, ele é bom. E é bom a gente cantar sobre isso, porque a gente tem a certeza que a gente tem um Deus que vai estar com a gente, né, Fernandinha? Conduzindo em todas as situações, se a gente se entregar para Ele e colocar o nosso coração para Ele. Vamos cantar então, Fernandinha. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto
Disse voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Vamos nos colocar de pé. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Que Ele é fiel. És fiel.
Ainda de pé, irmãos, queria convidar a família para estar aqui, Ana, Irã, Sarinha. A irmã Fernanda, a partir de hoje, estará indo para Jocum, fazer um curso de aperfeiçoamento. Ficará ausente da igreja por um período e ali estará sendo aperfeiçoada nos treinamentos, nos cursos, para melhor servir a obra de Deus, em primeiro lugar, e depois a casa de Deus. A Fernanda é uma líder que foi construída por essa igreja, por essa casa, por pessoas que passaram por aqui e de repente já estão em outros lugares e outros que estão aqui entre nós. Vocês que estão aí sentados, que foram professores de escola dominical dela, na classe infantil, que esteve com ela na escolinha, que esteve com ela nos adolescentes, na juventude, e hoje líder do Ministério de Louvor, né? Uma bênção de Deus, uma bênção para a família, ver a obra de Deus acontecendo. Como pastor, eu tenho que dizer que a minha voz é ouvida no Ministério de Louvor através de Fernanda. Eu acompanho, conversamos, colocamos nossas ideias, e quando eu olho para o louvor, eu vejo que está caminhando para onde nós temos conversado, né? E não é diferente na vida dela. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado na vida dela tem sido caminhado para que a obra do Senhor possa ser completa. A cada passo, a cada degrau, nós chegamos mais perto disso. Nós nunca podemos achar que alcançamos, que chegamos ao fim, porque não chegou. Sempre há mais, sempre há mais. Essa é a evolução do corpo de Deus. No momento que a gente para, estagna, nós nos ausentamos da presença de Deus. Tudo que você está vendo acontecer no louvor, não foi Fernanda, foi o Espírito Santo através de Fernanda. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Josué 1:9, seja corajosa, porque Deus tem muito mais. Queria convidar o presbítero Ailson para orar nesse momento. Fica junto. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, mais uma vez está na tua casa, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a vida da Fernanda, Senhor Deus. Entregamos, Senhor Deus, a vida dela nas tuas mãos, Senhor Deus. Senhor, que decisão tão importante que ela tomou, Senhor Deus, de se aperfeiçoar, Senhor Deus, para te servir melhor, Senhor Deus, através desta organização, Senhor Deus, onde ela vai estar ali aprendendo mais de Ti, Senhor Deus. Abençoa a Fernanda, Senhor Deus, uma pessoa tão importante para nós aqui dentro da nossa igreja, Senhor. Senhor Deus, cuida da vida dela, Senhor. Abençoa, Senhor Deus. Senhor, abençoa também a sua família, Senhor Deus. Senhor, cuida, Senhor Deus, da Ana, do Irã, da Sarinha, Senhor Deus. Cuida dessa família, Senhor. Deus abençoa, Senhor Deus, a vida da Fernanda, Senhor. Seus projetos, Senhor Deus, da sua vida. Tão jovem ainda, Senhor Deus, entregando a sua vida, Senhor Deus, para trabalhar na tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa a nossa igreja também, Senhor Deus, pela felicidade de ter a Fernanda entre nós, Senhor Deus. Sempre, Senhor Deus, disposta ao seu trabalho, Senhor Deus, fazer a tua obra aqui na tua casa, Senhor Deus. Nunca vi, Senhor Deus, a Fernanda com um semblante triste aqui na obra, Senhor, sempre alegre no trabalho, Senhor Deus, na escola dominical, como professora também agora, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a vida da nossa igreja, que está sendo tão abençoada através da vida da Fernanda, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, e livra de todo o mal. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Irmãos, não será por muito tempo. No segundo semestre ela estará de volta. Ela volta. Senão a gente vai lá buscar lá em Duque de Caxias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, verso 6. Depois de um tempo de não meditarmos na exposição ao livro de Mateus, retornamos para meditar nesse texto magnífico que é o Evangelho do Senhor, que foi inspirado a Mateus, da tribo de Levi, para a nossa compreensão do ministério de Jesus Cristo. Quero registrar para nós que essa é a pregação de número 52 no texto de exposição a Mateus, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, verso 6. Mateus, capítulo 5, verso 6. Diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor, e que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua voz. Usa-me, Pai amado, tão imperfeito como sou, mas que o Teu nome seja honrado nesse lugar e glorificado, Pai. Que eu possa diminuir, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito cresça. E assim nós possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua doce voz, através da Tua palavra, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, bem-aventurado os justos, diz essa palavra. Esse versículo resume basicamente nessas palavras: bem-aventurados os justos. Quando eu estive fora, lá em Campina Grande, eu estava meditando nesse texto, trabalhando nesse texto, pensando como que eu poderia trazer a mensagem para vocês, como que nós poderíamos meditar e que essa mensagem pudesse ser valorosa para os nossos corações. Esse verso 6, meus irmãos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse versículo possui uma profundidade gloriosa. Uma profundidade, meus irmãos, que uma leitura superficial, uma leitura rasa, uma leitura com um olhar moderno, nós não conseguimos captar a riqueza que existe nessas poucas palavras feita por Jesus nesse versículo. Qual o significado, meus irmãos, que nos traz essa palavra de Jesus para nossas vidas? A compreensão desse versículo, meus irmãos, solucionaria todo o problema da humanidade. Se o homem olhasse para esse versículo com profundidade, com o olhar gerado pelo Espírito Santo, acabaríamos com todas as demandas problemáticas que existem no planeta Terra. Quando eu olho para esse versículo, quando nós olhamos para esse versículo, nós temos que inspirar e pedir ao Senhor que cada vez mais exista pessoas e um crescente número de pessoas que compreendam essa afirmação de Jesus Cristo em sua vida. Precisamos, irmãos, expressar esse versículo em nossas vidas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo, nós encontramos um mundo que está à procura da felicidade. É o desejo íntimo de todo ser humano. Todos querem ser felizes. E cada ação, cada ambição, cada trabalho, cada esforço, cada empreendimento do ser humano na sociedade está em busca da felicidade, de sentir-se feliz. Os gregos utilizam uma palavra para isso,
que é ataraxia. Essa palavra, traduzida para o português, é a imperturbabilidade da alma. É a pessoa chegar num estágio que as coisas à sua volta, tudo que cerca não penetra na alma, não agride a alma, não cria uma reação, uma fissura, um distúrbio na alma. E ao atingir a ataraxia, o ser humano encontra a eudaimonia, a felicidade da alma. A humanidade está nesse rumo, a essa procura. Ela se concentra em encontrar a felicidade para a sua alma, um estado da alma a qual ela não é perturbada. As pessoas, meus irmãos, buscam a felicidade, buscam as bênçãos para si, e é exatamente por isso que tudo isso escapa da mão de cada uma dessas pessoas. É por isso exatamente, meus irmãos, que as pessoas não conseguem encontrar a felicidade. Quando nós olhamos para as Escrituras nos ensinam que a felicidade não é algo que nós buscamos diretamente. Não pode ser um alvo direto, mas é um alvo indireto, meus irmãos. A felicidade é um resultado de outro alvo que nós buscamos. Infelizmente, meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo está à busca do alvo errado para a sua vida. Olhamos para as pessoas no emprego, nossos colegas de trabalho, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos conhecidos, e o mundo está catacata da felicidade. Esse é o alvo primordial das pessoas, esse é o objetivo fixo que está na mente de toda pessoa que está em desenvolvimento, que tem os seus objetivos na vida. Estão em busca de prazeres, estão em busca de diversões, de metas de trabalho, de bens para a sua vida, de status. Meus irmãos, mas essas pessoas não conseguem encontrar a felicidade. Na Europa, em muitos países, o suicídio supera em muito a morte de qualquer outro tipo de doença e qualquer outro tipo de causa, porque justamente não conseguem encontrar a felicidade. E o texto aqui do verso 6 diz: bem-aventurados. Em outras palavras, traduzindo melhor para o português, felizes, muito felizes, os que têm fome e sede de justiça. São felizes, meus irmãos, aqueles que buscam primeiro a justiça. O mundo fracassou porque a motivação do mundo está errada. Eles não buscam justiça, eles buscam a felicidade, e é por isso que são infelizes. Mas infelizmente, meus irmãos, nós encontramos também esse fracasso por dentro das igrejas. Inúmeras pessoas estão na igreja à busca da felicidade, à busca de bênçãos para a sua vida, querem uma casa nova, querem carro, querem conta bancária recheada, querem que o Senhor abençoe, mas muitos não conseguem encontrar, e essas pessoas, meus irmãos, vão de reunião para reunião, de igreja para igreja, de convenção para convenção, de método para método, de pastor para pastor, em busca de felicidade. Pessoas que buscam ser invadidas por um júbilo, por um êxtase que acontece de uma forma imediata dentro do culto, por uma felicidade substancial que aparece de repente de uma pregação eufórica, de uma pregação motivadora, de uma pregação de autoajuda. Mas jamais, meus irmãos, eles conseguem encontrar aquilo que buscam. Homens e mulheres que possuem sede, possuem fome, mas não de justiça, e sim de felicidade. Pessoas que nesse momento estão fracassando, mas estão dentro das igrejas, e estão por aí nas igrejas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as bem-aventuranças, nós vemos que as bem-aventuranças são as características do cristão.
Cada uma dessas bem-aventuranças, meus irmãos, são descrições de um indivíduo que segue ao Senhor Jesus Cristo. Cada uma delas, e de forma progressiva, nos leva a outra para entender a personalidade do cristão. Quando nós tratamos a primeira bem-aventurança, ela nos recomenda a tomar a consciência de quem nós somos, quem nós realmente somos, humildes de espírito. É esse que nós temos que ser. Fomos impelidos pela primeira bem-aventurança a esquadrinhar as nossas vidas. A segunda bem-aventurança nos fez perceber a nossa natureza pecaminosa, e ao perceber isso nos faz chorar, nos faz nos sentir pecadores. Encontramos o pecado, meus irmãos, dentro do nosso interior. A terceira bem-aventurança nos permitiu dar a liberdade que outras pessoas venham nos olhar, nos examinar e nos avaliar, e por isso sermos mansos. Até agora somos impelidos a olhar para dentro de nós e a permitir que outras pessoas nos olhem e nos conheçam. Agora, nesse versículo, no verso 6, nessa bem-aventurança, o discurso de Jesus Cristo toma outra ênfase, muda a ênfase do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto, meus irmãos, começa para apontar uma solução para a bem-aventurança de um ser humano. A justiça, meus irmãos, é a solução pelo anelo de felicidade que o homem tanto tem dentro do seu coração. Aquilo que o homem tanto busca, a felicidade, a imperturbabilidade da alma, a estar num estado de perfeita zona de conforto e alegria, se encontra na justiça. Nós conseguimos compreender isso, conseguimos compreender esse termo justiça que está sendo empregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos diante de uma afirmação doutrinária de Jesus Cristo. Em algumas palavras, o Senhor faz uma afirmação profunda e doutrinária sobre como nós devemos ser. O nosso Senhor Jesus Cristo frisa uma das mais fundamentais doutrinas do Evangelho. O que significa, meus irmãos, o termo justiça nesta bem-aventurança? O que nós, nessa manhã, podemos aprender com a fala do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós não estamos diante de uma justiça geral. Nós não estamos diante de um compêndio de justiça e de direito, de uma arte, de uma ciência, da advocacia, do direito a qual você olha e está ali. Não estamos olhando para um tratado assinado na ONU, onde organizações mundiais chegam a um parecer para ter um relacionamento equilitário. Nós não estamos, meus irmãos, diante de uma respeitabilidade ou de uma moralidade genérica, genericista, de tal forma de que homens assinam um tratado para poder conviver em paz. Quando nós entramos no verso 6 desse texto, desse capítulo, nós estamos diante de uma justiça pessoal. Nós estamos diante de uma justiça que envolve, meus irmãos, olho no olho, numa justiça que envolve ombro a ombro, numa justiça, meus irmãos, que envolve o próximo que está próximo da gente, que está ao nosso lado, do irmão que está ao seu lado, do irmão que está à sua frente, o irmão que está atrás de você. É uma justiça pessoal. Meus irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, uma pessoa pode estar muito preocupada com a guerra, com as guerras que estão à nossa volta, ficar abismada com o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, nas etnias africanas, dentro dos países árabes. Uma pessoa pode ficar chocada e perder o senso de justiça e achar que não tem justiça quando olha o terremoto que aconteceu na Turquia, quando acontece as avarias e intempéries da natureza, das chuvas que nos cercam,
dos furacões no hemisfério norte. Mas, meus irmãos, essa mesma pessoa pode ser desleal no seu voto matrimonial. Essa mesma pessoa pode ser desleal nas palavras que promete e não cumpre, das ações que fazem ombro a ombro com as pessoas do seu lado e com seu vizinho à sua porta. Isso é justiça. Isso é ser justo diante da palavra de Deus. Não é esse, meus irmãos, o caminho que as bem-aventuranças apontam para cada um de nós. O cristão, meus irmãos, tem que ter fome e sede de justiça. Isso significa, meus irmãos, que cada um de nós que chamamos de cristãos, temos que anelar pela justiça em nossa vida. O cristão precisa desejar a justiça. O cristão precisa desejar ser justo e não trocar a justiça por prazer, e não trocar a justiça por bens, e não trocar a justiça por ser favorável em algum acordo. As bem-aventuranças, meus irmãos, precisam descrever as nossas vidas. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Este deve ser o anelo da nossa alma. Esse deve ser o desejo de cada homem e cada mulher que diz estar na presença do Senhor. Mas para isso, meus irmãos, existe a necessidade, requer que cada um de nós tenhamos 5 disposições em nossa vida para que a justiça seja uma realidade em cada um de nós. A primeira disposição, meus irmãos, que nós temos que ter é que o ser humano precisa se libertar do domínio do pecado. O ser humano precisa se libertar do domínio do pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a Escritura vai dizer que não existe um ser humano justo. Nenhum ser humano é justo. Não existe nenhum justo sequer na face da terra. Romanos capítulo 3, verso 10 e 11. Romanos 3, verso 10 e 11, vai dizer o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Meus irmãos, somente Deus é justo, toda a fonte de justiça está em Deus, Ele é a perfeita justiça, e cada ser humano está afastado dessa fonte, porque o homem está em pecado. O homem é pecador, ele está num estado de pecado, afastado de Deus. Lá no jardim do Éden, o homem afrontou ao Senhor ao desobedecer a sua lei, a desobedecer o seu mandamento, e isso separou o homem de Deus, criou um abismo para que o homem, ao falar, não fosse ouvido por Deus. Ele é pecador. E o pecado, meus irmãos, é um câncer que permeia toda a sociedade, que permeia toda a identidade do ser humano. Infelizmente, isso é uma verdade que até muitos cristãos querem ignorar. E quando subimos no púlpito para pregar sobre pecado, torcem os narizes, fecham os olhos, perguntam por que o pastor está falando sobre isso, eu não gosto de ouvir sobre isso. Mas, meus irmãos, o ser humano é pecador, não há justiça no ser humano, não há nenhum sequer que busque a Deus. O homem precisa se livrar do domínio do pecado. A Bíblia vai dizer que a humanidade está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Em Efésios capítulo 2, verso 2 e verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nos quais andaste outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O homem, meus irmãos, é filho da ira, porque ele está em pecado e ausente de Deus.
O ser humano, na sua totalidade, se inclina para as paixões da carne. Cada homem, cada mulher necessita urgentemente de se libertar do domínio do pecado. Meus irmãos, só desse modo as bem-aventuranças podem fazer a vida do homem mudar. Só dessa forma as bem-aventuranças podem fazer parte da vida do homem. Só diante da liberdade do pecado é que o homem consegue encontrar o caminho de justiça. O ser humano, meus irmãos, deve anelar, desejar se libertar do domínio do pecado. Você que me escuta nesse momento, que está nas redes sociais, você que está aqui, você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ter felicidade em sua vida? Você quer ter a sua alma de tal forma que ela seja imperturbada pelas coisas que afligem a sociedade? Você quer, meu amigo, minha amiga, que as bem-aventuranças sejam uma realidade em sua vida? O pecado não pode ter domínio sobre você. O pecado não pode ter domínio na sua vida. Você precisa se libertar das garras do pecado. Precisa ficar livre das algemas provocadas pelo pecado. E a Bíblia nos diz que só existe uma forma para isso acontecer. Só há um caminho para a humanidade se libertar do pecado, é entregando a sua vida para Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo nos liberta do domínio do pecado. Em João 3,16, texto conhecido, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que o homem seja liberto do domínio do pecado, ele necessita de Jesus Cristo em sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, precisa olhar para a cruz e confiar em Deus que Ele perdoará os seus pecados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, libertando do domínio do pecado. A segunda disposição que o homem precisa ter para ter a justiça em sua vida é que o ser humano precisa estar com Deus. O ser humano precisa estar com Deus. Meus irmãos, Deus é toda a fonte de justiça. O atributo divino, um atributo da essência divina, Deus é justo. Só em Deus nós encontramos a justiça verdadeira. O homem sem Deus, ele não é justo. As suas ações são corrompidas, são degradadas pelo pecado. O homem que está longe de Deus não consegue ter o senso da justiça divina. Estar com Deus deve ser a primazia e o desejo de todo ser humano. Ante todas as coisas que nós possamos desejar, antes todos os projetos que nós possamos fazer em nossas vidas, estar diante do Senhor deve ser o nosso maior prazer. Entre todas as agendas que nós temos diariamente, semanalmente, todas as obrigações que nos cobrem, estar diante da presença do Senhor deve ser prioritário em nossas vidas, deve ser o nosso respirar, deve ser o nosso viver. Meus irmãos, deve ser a nossa volição, a nossa vontade, o nosso anelo deve ser em querer estar com Deus. Porque, meus irmãos, quando nós não estamos com Deus, nós estamos condenados, nós estamos longe da fonte das bênçãos. Em Salmos 11, verso 7, o salmista vai trazer uma mensagem para a gente tremenda. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão. O Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão. Meus irmãos, Enoque buscou estar com Deus e o Senhor tomou para si. Abraão, meus irmãos, anelou estar com Deus,
saiu da terra da sua parentela, foi para o lugar aonde o Senhor ainda ia mostrar, e ele, meus irmãos, foi chamado de amigo de Deus. Moisés almejou estar com Deus, e ele testemunhou o poder do Senhor descendo sobre o Egito. Estevão, meus irmãos, ansiou em estar com Deus, e a Bíblia diz que ele contemplou a glória do Senhor, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O ser humano precisa estar com Deus. Você que nessa manhã está aqui, você quer estar com Deus? Você busca estar com Ele? Você anela estar com Ele? Você deseja estar na presença do Senhor, diante do Santo dos Santos? Quando o culto começa, você anseia em dedicar o seu louvor, em dedicar a sua adoração. Quando você está em casa, você tem fome de se alimentar da palavra de Deus. Você tem sede de estar em oração, entregando a sua petição, a sua adoração em oração para Ele. A sua alma regozija pelo Salvador, anseia em ouvir a voz de Deus. O que anela a sua alma? O que a sua alma deseja tanto, que você te faz pensar dia e noite nisso? O que ela tem buscado? Será que a primazia da sua busca é a presença do Senhor? Nós precisamos buscar a presença de Deus em nossas vidas. Bem-aventurado, meus irmãos, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem tem sede e fome de justiça é farto da presença de Deus em sua vida. A terceira disposição que o texto nos traz, a qual nós enxergamos a partir do termo justiça, é que o ser humano precisa viver livre do próprio desejo de pecar. O ser humano precisa viver livre do próprio desejo de pecar. Agora, meus irmãos, nós chegamos numa posição muito mais ampla, uma posição muito mais profunda para as nossas vidas. Isso significa, meus irmãos, que nós temos que ter a força, o desejo, o anelo de manter o foco inicial. Infelizmente, meus irmãos, o ser humano e muitos crentes, o crente da nossa geração, mesmo sendo livre do domínio do pecado, mesmo sendo livre das garras do pecado e das correntes do pecado, mesmo sendo regenerado, mesmo sendo justificado na cruz, mesmo tendo o sacrifício de Jesus Cristo em sua vida, mesmo assim, o ser humano ele continua afeiçoado pelo pecado, ele continua desejando o pecado, mesmo sabendo que está errado, mesmo à vista já tendo caído todas as escamas, ainda o quer, ainda o busca em sua vida. Aquele que tem fome e sede de justiça, meus irmãos, deseja ver-se redimido do desejo de pecar, chora quando vê o pecado em sua vida, ele se torna uma pessoa mansa, porque sabe da limitação que está dentro de teu ser, a humildade de espírito aparece, porque ele é pecador e tem que buscar eliminar isso da sua vida. Não há nenhuma diferença dele de qualquer outro ser humano. Precisamos desejar libertar dos atos externos da nossa vida, dos atos internos da nossa vida, do íntimo do nosso ser. Meus irmãos, o pecado polui a essência do nosso ser. O pecado vem poluir a essência da nossa natureza. O pecado, meus irmãos, se interpõe entre nós e Deus, nos afasta dele. O ser humano precisa viver livre do próprio desejo de pecar. O cristão precisa ser livre do próprio desejo de pecar. Como está a sua intimidade com Deus nessa manhã? Como você tem sido diante da presença do Senhor? Como tem sido o seu dia a dia? Quais são as brechas
que você tem aberto na sua vida para que a sua intimidade com Deus seja cada vez menor? O que tem te deixado perdido, sozinho, sozinha, com o sentimento de que quando ora Deus não escuta? Quantos e quantos olham para a bem-aventurança e não conseguem se enxergar as bem-aventuranças dentro da sua vida, não conseguem contemplar os efeitos da bem-aventurança no teu ser? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, o texto vai dizer o seguinte: abstendo-vos de toda forma de mal, abstendo-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, meu amigo, minha amiga, você precisa anelar, desejar, lutar para viver livre do próprio desejo de pecar. É uma luta diária, é um terreno de guerra que nós não saímos com facilidade. De um desejo vai para o outro, de uma intenção vai para outra. Satanás vai sempre levantar aquilo que aguça os nossos olhos, mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos na sua vida. A quarta disposição que nós encontramos, meus irmãos, através desse texto, através do verso 6, através do termo justiça, um homem justo, um homem para ser justo, o ser humano precisa ter comunhão com Deus. Ele precisa estar com Deus e ele precisa ter comunhão com Deus. Cada homem, cada mulher, cada um de nós necessitamos, meus irmãos, ter um desejo na nossa vida. Existe uma necessidade que precisa estar conosco, de ter fome e sede de justiça. Fome e sede, anelar, desejar com todas as forças a justiça. Isso significa, meus irmãos, que nós temos que perseguir a justiça com vontade, com voracidade. E Deus, meus irmãos, é a fonte de justiça. Essa bem-aventurança, ela nos leva a um caminho de intimidade com Deus. Cada bem-aventurança deve ser um nosso viver diário, uma luta para chegar a ela, a conquistar a isso. Os frutos do Espírito, meus irmãos, o fruto do Espírito deve ser exibido em nossas vidas. Cada pessoa, cada um de nós devemos anelar ser um novo homem e a nova mulher descrita no Novo Testamento. Precisamos mostrar a personalidade daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Precisamos ser aquelas pessoas que possuem o nome escrito no livro do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é assim que nós temos que ser. É justamente, meus irmãos, nesse ponto, é nesse exato momento, é nesse princípio, é nessa dedicação que nós temos que ter em nossas vidas, que as falas de Jesus, que as falas que estão em Mateus capítulo 5, deixa de ser uma fala subjetiva, teórica, e passa a tornar realidade em nosso ser, passa a tomar forma em nossa vida. É nesse momento que nós desfrutamos do companheirismo divino, passamos a andar com Deus, passamos a ser seguidores dEle. Meus irmãos, nós precisamos anelar por ter comunhão com Deus. Você que está aqui nessa manhã, você que está na internet, você deseja, você anela pela comunhão com Deus, na sua vida, nas suas atividades, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos encontros pessoais, no seu pensar, na faculdade, no trabalho. Meus irmãos, uma comunhão que precisa ser suspirada por cada um de nós, uma comunhão que precisa ser cobiçada, no sentido positivo da palavra, por cada um de nós, uma comunhão que precisa ser construída por cada um de nós, e isso precisa ser feito acima de qualquer outra coisa em nossa vida.
Sem a comunhão com Deus, o homem está perdido. Sem a comunhão com a justiça divina, o homem não é justo. Nós precisamos anelar pela comunhão com Deus. Só Deus, somente Deus levanta o homem que está caído. Somente Deus transforma esse homem. E somente Deus muda a realidade desse homem. Não existe outra forma. Por isso que o texto, o ensinamento de Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa pessoa está justamente debaixo das asas do nosso Senhor. Meus irmãos, a quinta e a última disposição de uma pessoa que é bem-aventurada, que é justa, que persegue a justiça, é que o ser humano precisa buscar parecer com o próprio Senhor Jesus Cristo. O ser humano precisa buscar parecer com o próprio Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não existe uma outra pessoa mais bem-aventurada do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum outro ser humano que pisou a terra, que teve maior bem-aventurança, que vivenciou mais a bem-aventurança na sua vida do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, é a figura do varão perfeito, diz as Escrituras. Ele é a figura do varão perfeito, aquele que venceu o domínio do pecado, que não sofreu o domínio do pecado, aquele que diz a Escritura que em tudo foi tentado, mas sem pecado, aquele, meus irmãos, que a cada passo, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo andou com Deus, que teve perfeita comunhão com o Pai. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, abra comigo o texto. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Paulo recomendando à igreja de Corinto. Diz assim: sede os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo, e ele recomendou à igreja de Corinto para seguir os mesmos passos que ele, porque Paulo estava alcançando as bem-aventuranças. Ele soube estar na fartura, ele soube estar na pobreza, ele soube estar na saúde e na doença, e isso não afetava ele, porque ele estava a caminho de imitar a Jesus Cristo. Meus irmãos, para sermos bem-aventurados, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano, o cristão, precisa anelar por parecer com Jesus de Nazaré. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui, quem você está seguindo hoje? Quais são as pessoas que você tem seguido até agora? De repente você segue um amigo mais influente, um amigo que tem uma fala que você goste. De repente você segue um parente, a decisão do que ele fala. Um determinado parente é a voz na sua vida. De repente você segue um líder eclesiástico. De repente você segue um líder mundial. De repente você segue uma pessoa que se destaca na sociedade. Algumas pessoas seguem algum atleta, olha com apreço e até cortam o cabelo igual a esse atleta. De repente você segue um artista famoso, um cantor, e isso é uma alegria para você. Tem pessoas que seguem uma determinada filosofia, tem aqueles que seguem a Descartes, aqueles que seguem a Kant, outros que seguem a Nietzsche. Tem algumas pessoas que seguem as ideologias da nossa época, os pensamentos ideológicos que constroem e estão construindo a sociedade lá fora. Existem pessoas que seguem a pensamentos soltos. Tem essa parte da Bíblia que eu gosto, eu vou seguir. Tem essa parte do Alcorão que eu gosto, eu vou seguir. Tem essa parte do Espiritismo que eu gosto, eu vou seguir. Tem essa parte do Budismo que eu gosto. Pessoas que seguem a pensamentos soltos e tiram da sua vida
aquilo que agride o pensamento dela. Mas nós, meus irmãos, temos que imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano precisa imitar ao Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Meus irmãos, nós precisamos anelar, desejar e perseguir por ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, imitar o nosso Mestre. E concluindo, meus irmãos, essa palavra, convidando o grupo de louvor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, nós não estamos diante de uma justiça que a sociedade consegue conceber. A sociedade não consegue conceber essa justiça. Uma justiça, meus irmãos, que requer uma disposição na vida de cada homem, de cada mulher. A felicidade é um resultado de uma busca direta e objetiva da justiça. A felicidade é o resultado secundário daqueles que têm fome e sede de justiça. São esses, meus irmãos, são somente esses que ficam fartos. São esses que encontram a felicidade. São justamente esses que são bem-aventurados. Aqueles que têm fome e sede de justiça. O que você tem buscado na sua vida até hoje? Quais são os projetos que você tem colocado em sua vida? Quais são os planos? Quais são as suas agendas? Nesta manhã, nesse momento, eu convido a cada um de nós a buscarmos a Jesus Cristo. A buscar a Jesus Cristo, e nós que possamos fazer isso com tanta intensidade, como nunca antes houvera na nossa vida. Entregar a nossa vida de uma forma tão profunda, que a vontade de Deus possa reinar em cada um de nós. Deixa o Senhor te libertar do domínio do pecado. Deixa o Senhor te purificar de todo o pecado, porque foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Foi para isso que Ele verteu o seu sangue, para que na morte nós tenhamos vida, para que na tristeza e nas dores do Senhor nós fôssemos libertados. Que nessa manhã você possa anelar pela comunhão com Deus, que o Senhor possa ser o seu respirar nesse momento, que possamos imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a sua porta. O Senhor está chamando pelo teu nome e dizendo: deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar o seu ser, deixa a minha justiça fazer parte da sua vida. Esse é o momento, meus irmãos, esse é o momento, minha irmã, esse é o momento, meu amigo e minha amiga, de tocar nas olas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele e é por Ele que nós estamos aqui. Vamos louvar o Senhor? Esse é o meu respirar.
Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Jesus, Tu és meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. Jesus, Tu és meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em Eu nada sou sem Ti. Vamos ficar de pé? Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Max Lucado, no livro Ele Escolheu Escravos, ele diz o seguinte: Jesus, aliás, ele diz, Deus te aceita como você é, mas Ele é incapaz de te deixar como você é. Ele quer simplesmente que você seja como Jesus Cristo foi. Louvado o nome do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que nós possamos ter fome e sede de justiça, a justiça de Deus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu santo nome, Pai,
E gratos somos por o Senhor estar aqui conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por cada ensinamento que a Tua palavra nos traz. Nós não teríamos, Senhor Deus, a condição de conceber e entender a profundeza da Tua revelação, se não fosse o Teu Santo Espírito, Pai. Senhor Deus, agora eu te peço que essa realidade, que as bem-aventuranças ensinadas pelo Seu Filho Jesus Cristo, possa ser uma realidade em nosso ser, e que essa palavra, Senhor Deus, possa ficar encravada em nossa mente, possa ficar gravada a tal ponto, Senhor Deus, que a todo momento venhamos nos lembrar dela, e que nós possamos desenvolver em nossas vidas a fome e a sede por justiça, Pai. Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só hoje, mas eternamente. Amém. Deus abençoe. Tia Eliana com a abertura da escola dominical. Acende uma luz e deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar diante da necessidade. Acende uma